Fala concurserianos e concurserianas do meu Brasil, só questões de concurso chegando na área. E hoje a gente vem trazendo aí uma sequência de aulas aí da Lei Orgânica do município de Valença, tá? Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição 70 questões do Estatuto do Servidor e 61 questões da Lei Orgânica comentadas para você poder fazer o seu treinamento por questões. Preços super acessíveis, preços super tranquilos. Você pode comprar direto do site da Hotmart, sem burocracia, sem demora, você recebe direto no seu e-mail, beleza? Lembrando, se você gostar desse conteúdo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e clica no sininho para você receber as notificações toda vez que a gente postar ali um vídeo novo, beleza? Lembrando que esse material de estudo que a gente vai aplicar essa aula agora é um material de apoio. Você precisa estudar a lei seca e você precisa, fazer o estudo também desse material, e para potencializar ainda mais seria bom você treinar por questões, ok? Então beleza, sem mais delongas, vamos para a aula, vamos para cima e rumo à posse. Vamos lá. Fala minha galera, voltamos novamente com a aula 6 aí da Lei Orgânica, a pedido de muitas pessoas que pediram, que gostaram tanto das aulas, pediram para colocarem a aula 6, então a aula 6 está aí agora. Lembrando o seguinte, não pode esquecer do materialzinho ali de apoio às nossas questões. E agora tem nossos cards ilustrados com áudio. Vou mostrar o vídeo aí para você conhecer os cards do Estatuto do Servidor. Olha só que maravilha, que produto legal. Confira aí. Olha só, a gente vem trazendo aqui uma novidade. São os cards ilustrados com áudio aqui do Estatuto do Servidor de Valença. Então você pode baixar tanto para celular como para PC, é um PDF, né? É um PDF que você pode baixar no seu computador ou no seu celular. E aí você tem esses cards aqui intuitivos, né? Cards ilustrados. Todas as imagens são relacionadas aos cards. Ele vem organizado aqui em cores para você realmente, se você quiser imprimir também, inclusive, você pode imprimir, né? E ele vem trazendo uma novidade aqui, ó. Então você pode, deixa eu clicar aqui só para você ver. Ó, nessa parte aqui, ó, tem um alto-falante. Todos os cards têm esse alto-falante. Então se você clicar no alto-falante, olha só o que é que você vai ouvir. Vou tirar aqui para ficar na frente. O art. Segundo se refere à aplicação das disposições de uma lei aos servidores públicos municipais de Valença que trabalham na administração pública direta, autarquias e fundações. Isso significa que as regras e normas estabelecidas nessa lei serão aplicadas a esses servidores e essas instituições, no que se refere a questões... Aí você pode ir ouvindo os áudios que você quer. Opa. Por exemplo, aqui no artigo 3, eu vou clicar aqui no... Isso significa que, para ser considerado um servidor público municipal de acordo com esse estatuto, a pessoa deve ter sido selecionada e nomeada para um cargo público, por meio de concurso. Então você pode ir lendo, poxa, estou lendo o artigo 5º. Os cargos públicos são isolados ou de carreira, mas aí, né, se você quiser acrescentar mais, para você potencializar mais ainda seu estudo, você clica aqui, ó, no alto-falante, ó. O artigo 5º do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais estabelece que os cargos públicos podem ser isolados ou de carreira. Os cargos isolados são aqueles que não possuem uma sequência lógica de progressão, ou se... Entendeu? Então ele vai te explicar de forma mais profunda o artigo. Ele vai te orientar de forma mais profunda. Por exemplo, o artigo 10, que fala do provimento. Aí vai falar da nomeação aqui. Quer saber da nomeação? Dá um clique aqui, ó. E nomeação é a escolha e investidura de uma pessoa em um cargo público, mediante aprovação em concurso público. Aí você quer saber sobre promoção, você clica aqui em promoção. Quarta, promoção é a passagem do servidor para cargo de maior nível ou remuneração. Aí você vai fazendo a leitura. Se você quiser ouvir o áudio, é só clicar no ícone. Se você não quiser ouvir, é só você fazer a leitura normalmente. Só a leitura aqui com essas cores, com essas figuras, já é algo bem interessante de se fazer, né? Porque é uma leitura leve, uma leitura tranquila, é uma leitura intuitiva. Então, tá lendo aqui, de repente, pô, fiquei com dificuldade no artigo 17, quero entender melhor. Você clica aqui, ó.
O artigo 17 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais estabelece que a nomeação dos candidatos aprovados em Então, assim, eu coloquei os artigos que mais caem em prova, são 22 páginas esse PDF. Eu coloquei os artigos que mais caem. É um material de apoio, você vai precisar ler a lei seca, mas já vai ajudar bastante aí, já vai dar um upgrade aí nos seus estudos, tá? Então aqui eu deixei a orientação, tem um link aqui, ó, nessa parte aqui, ó, é o link para você baixar para PC. Se você quiser fazer a leitura desse material, é um programa que faz leitura de PDF, só que ele tem suporte para ouvir áudio. Então se for para PC, você clica nesse link aí. Se for para celular, tem dois aqui, ó, para Android e para iOS. Então você tem essas opções, tá? Aí você pode baixar para PC ou para celular. E aí beleza, é só estudar e ficar feliz. Eu vou deixar o link na descrição desse material. Preço, aquele preço nosso, né? Aquele preço super legal, nada de preço alto, preço super legal, que cabe no seu bolso e você vai conseguir aí potencializar seus estudos, tá bom? Então muito obrigado pela atenção de todos, uma boa sorte e que você consiga atingir aí seus objetivos. Um abraço. Beleza? Voltamos de novo novamente. É ótimo. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar aqui da aula 6 da parte da mesa. Vamos começar falando da mesa. Não da mesa que você está acostumado a jantar, nada disso. É a mesa da Câmara. É ela mesmo. Então, vamos voltar aqui. Já fiz meu jabá, né? Então vamos começar direto, sem mais enrolações. Vamos lá. Então, artigo 34. Vamos começar aqui falando do artigo 34. Lembrando, galera, que essa aula é um pouco extensa, ela é um pouco pesada. Então, se você puder fazer anotações... Se você puder fazer aí suas anotações, seria interessante, tá? Então, a mesa da Câmara poderá encaminhar pedidos escritos de informação ao prefeito, secretários, diretor ou equivalentes da administração pública, diretores, gerentes ou equivalentes de concessionárias, permissionárias ou prestadores de serviço público, importando crimes de responsabilidade, a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informação falsa. Então, o que é esse artigo 34 ele vai dizer aqui da lei orgânica, né? Então, o município ele prevê a possibilidade da mesa da Câmara encaminhar pedidos escritos de informação aos responsáveis da administração pública. Aí vai englobar, né, diretores, gerentes de concessionárias, permissionárias, prestadores de serviços públicos, né? Então, algumas características deste artigo incluem a possibilidade de se fazer licitações por escrito, o que facilita a documentação e registro dos pedidos e respostas, né? A obrigação da resposta dentro do prazo de 30 dias, o que dá celeridade e eficiência à obtenção das informações, e a possibilidade de punição em caso de recusa ou não atendimento no prazo, o que incentiva o cumprimento da legislação e a transparência na gestão pública. Maravilha? Então vamos aqui ao 35. A mesa, dentre outras atribuições, compete. Então compete a mesa da Câmara, né? Compete o seguinte: tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos. Então essa atribuição, ela significa que a mesa da Câmara ela deve tomar todas as medidas ali necessárias. Ela tem que garantir que os trabalhos legislativos ocorram de forma regular, ocorram de forma ordenada. Isso inclui definir o calendário de votações, estabelecer prazos para apresentação de emendas, organizar as comissões temáticas, entre outras medidas que contribuam para o bom andamento dos trabalhos legislativos. Ok? O inciso 2 ele vai dizer o seguinte: propor projetos de lei que criem e atinjam cargos nos serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos. O que isso quer dizer? Essas atribuições permitem à mesa da Câmara apresentar projetos de lei que criem ou extingam cargos, né? Ou tirem os cargos.
nos serviços da Câmara, assim como definir os vencimentos a serem pagos a cada cargo. Os vencimentos, nesse caso, são os salários, né? Então, a mesa da Câmara ela pode, por exemplo, propor a criação de novos cargos para atender às demandas dos trabalhos legislativos, assim como extinguir cargos que tenham se tornado desnecessários. Então, ela tem o poder de criar novos cargos e de tirar novos cargos, e de tirar cargos que não tenham necessidade de estar ali, tá? Beleza? 3. Apresentar projetos de lei dispondo sobre a abertura de créditos suplementares ou especiais através do aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias da Câmara. Galera, só uma explicação, eu estou colocando aqui os artigos que mais caem. Você vai perceber que eu estou pulando os artigos. Alguns artigos eu estou pulando porque eu faço a leitura da lei orgânica e tiro aquilo que mais cai em prova, né? A gente faz essa pesquisa de campo e a gente verifica o que mais cai, então a gente coloca o que mais cai. Claro que você tem que fazer a leitura completa, né? Eu estou colocando mais um apoio, material de apoio, para você poder aí estudar de forma mais tranquila, de forma mais organizada. Então o 3 apresenta projetos de lei dispondo sobre a abertura de créditos suplementares ou especiais através do aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias da Câmara. Então, essa atribuição ela vai permitir que a mesa da Câmara ela apresente projetos de lei que autorizem a abertura de créditos suplementares ou especiais. Ela vai utilizar o quê? Recursos orçamentários da Câmara. Isso significa que a mesa pode propor a destinação de recursos financeiros para determinadas áreas, né? Então, para determinadas áreas, como a modernização da infraestrutura da Câmara, aquisição de equipamentos realizados de obras, entre outros. Beleza? O 4 ele vai falar promulgar a lei orgânica e suas emendas. Então a mesa ela tem essa atribuição de promulgar a lei orgânica e suas emendas. O que quer dizer? Essa atribuição ela permite que a mesa da Câmara ela possa promulgar a lei orgânica municipal. Então, a lei orgânica é a norma mais importante de cada município, pois estabelece ali as bases da organização e do funcionamento da administração pública local. Então, o 5, ele vai dizer, representar junto ao Executivo sobre necessidades da economia interna. Então, essa atribuição, ela permite que a Câmara possa representar junto ao Executivo Municipal sobre questões relacionadas às necessidades de economia interna da Câmara. Isso significa que a mesa pode solicitar ao Executivo medidas que reduzam os gastos, né? Como a redução de despesas como contratos, aquisição de materiais, serviços, entre outras. Ok? Vamos seguir. Artigo 35, continuando falando ainda das atribuições da mesa. Então, aqui na parte 6, contratar na forma da lei por tempo determinado para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público. Então, né, o que que vai dizer essa parte, né? Ele vai dizer que ele tem que contratar na forma da lei por tempo determinado. Ele vai contratar na forma da lei por tempo determinado para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público. Então, a mesa da Câmara, ela tem a atribuição de contratar de forma temporária e por prazo determinado servidores para atender as necessidades urgentes da administração pública, desde que sejam considerados de excepcional interesse público. Um exemplo seria a contratação de médicos para atuar no hospital municipal durante uma epidemia de doenças. Ok? O 6, o 7, encaminhar até 30 dias após o término do período de disponibilidade pública as contas da administração pública municipal ao Tribunal de Contas do Estado. Então, o que quer dizer? A mesa da Câmara tem atribuições de encaminhar dentro do prazo legal as contas da administração municipal ao Tribunal de Contas do Estado,
para fins de fiscalização e controle. Então, o não cumprimento dessa atribuição pode acarretar em sanções aos gestores públicos responsáveis. Maravilha? Respira, calma e vamos seguir. Solicitar a intervenção federal do município, nos casos previstos na Constituição Federal, representar sobre a institucionalidade da lei ou ato de esfera municipal. Então, o que quer dizer, né, solicitar a intervenção federal no município? A mesa da Câmara, ela tem o poder de solicitar a intervenção federal, que nos casos previstos na Constituição Federal, por exemplo, situações de grave crise institucional ou de segurança pública. Então ela pode solicitar essa intervenção federal do município. Além disso, também pode representar junto ao Poder Judiciário sobre a inconstitucionalidade das leis ou atos praticados na esfera municipal. Por exemplo, se uma lei municipal for considerada inconstitucional, a mesa da Câmara pode representar junto ao Judiciário para que a lei seja declarada nula. Beleza? Então, solicitar a intervenção federal do município já foi. Vamos seguir aqui com o artigo 36. Dentre as atribuições, compete ao presidente da Câmara. Agora é o presidente da Câmara vai competir a ele fazer isso daqui, tá? No 1 ele vai dizer representar a Câmara em juízo e fora dele. Então, o presidente da Câmara ele é responsável por representar a instituição em processos judiciais ou extrajudiciais. Por exemplo, caso a Câmara seja parte de uma ação judicial, o presidente é quem irá atuar como representante da instituição perante o juiz. Maravilha? Então, dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara. Então, o que quer dizer isso? O presidente da Câmara ele é responsável por coordenar as atividades legislativas e também as administrativas da instituição. É ele quem preside as sessões, é ele quem convoca as reuniões e define as pautas de votações. Além disso, ele é responsável por gerir o orçamento da Câmara e administrar os recursos disponíveis. Ok? O 3 ele vai dizer que interpretar, então é a atribuição do presidente interpretar e fazer cumprir o regimento interno. Então o presidente da Câmara ele também é responsável por garantir o cumprimento do regimento interno. O que é o regimento interno? É o conjunto de normas que regulam o funcionamento da instituição. É ele quem deve interpretar as regras e garantir que todas as ações realizadas pelos vereadores estejam de acordo com as normas estabelecidas. Maravilha? O 5, promulgar as leis com sanção tácita. Não, desculpa. 3, 4. Promulgar as resoluções e decretos legislativos. Então, o presidente da Câmara é quem deve promulgar as resoluções e decretos legislativos, que são as normas produzidas pela instituição. Após aprovado pelos vereadores, o presidente deve publicar e dar eficácia às normas. Maravilha? O 5º, promulgar as leis com sanção tácita ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo plenário, desde que não aceite esta decisão em tempo hábil pelo prefeito. Então, o que vai dizer aqui o 5, né? Quando o prefeito não se manifesta em relação a um projeto de lei aprovado pela Câmara dentro do prazo estabelecido em lei, ocorre a chamada sanção tácita, que significa que a lei é considerada aprovada. Nesse caso, cabe ao presidente da Câmara promulgar a lei. Dessa forma, caso o prefeito vete um projeto de lei e a Câmara rejeite o veto, o presidente deve promulgar a lei. Beleza? O 6, fazer publicar os atos da mesa, as resoluções, decretos legislativos e as leis que vier a promulgar. Então, as atribuições do presidente da Câmara é essa: fazer publicar os atos da mesa, que significa o quê? Significa que o presidente ele é responsável por publicar os atos da mesa, as resoluções, os decretos legislativos e as leis promulgadas pela instituição. Essa publicação ela é importante para dar conhecimento público às normas produzidas pela Câmara, que é o princípio da publicidade. Maravilha? O 7, autorizar as despesas da Câmara. Então,
o presidente, ele é quem deve autorizar as despesas, né? Ele deve garantir que os gastos estejam dentro dos limites orçamentários estabelecidos. O 8, representar por decisão da Câmara sobre a inconstitucionalidade da lei ou ato municipal. Então, caso a Câmara entenda, né, que uma lei ou ato municipal é inconstitucional, ela pode tomar uma decisão para representar contra essa norma. Nesse caso, é o presidente quem deve fazer a representação em nome da instituição. Maravilha? Solicitar por decisão da maioria absoluta da Câmara a intervenção dos casos admitidos pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual. Então, nesse caso aqui, o presidente ele deve promulgar as emendas da lei orgânica, ou seja, sancionar oficialmente as alterações que foram feitas pela lei orgânica, né? Então, ele vai solicitar pela maioria absoluta ali da Câmara a intervenção nos casos admitidos na Constituição Federal. Por exemplo, em um município, a Câmara Municipal propõe uma emenda à lei orgânica do município que prevê a criação de um novo órgão municipal para atender às necessidades dos moradores. Depois de aprovada a Câmara Municipal, a emenda é enviada ao prefeito para que ele promulgue, né? Para que ele promulgue e seja aprovado na Câmara Municipal. Manter a ordem no recinto da Câmara, podendo solicitar a força necessária para este fim. Então, ele tem que manter a ordem no recinto da Câmara, podendo solicitar a força necessária para esse fim. Então, ele tem que manter a ordem lá, né? Ó, não pode ter bagunça, não pode ter nada. Tem que ser tudo bonitinho, tá? Ele ainda pode, essa força necessária que ele se refere é força policial. Então ele pode solicitar força policial caso necessário. Continuando falando das atribuições, encaminhar para parecer prévio a prestação de contas do município ao Tribunal de Contas do Estado ou órgão a que for atribuída tal a competência. Então, o presidente da Câmara ele é responsável por enviar as contas do município para o órgão competente realizar a análise e dar um parecer prévio sobre a situação financeira da administração municipal. Beleza? No 12, promulgar as leis nos termos dos artigos 48, 51 e 52 da Constituição Federal. Então, o presidente da Câmara, ele também é responsável por promulgar as leis que foram aprovadas pelo Legislativo após o prazo legal para o prefeito sancioná-las ou vetá-las. Declarar o afastamento e a perda do mandato do prefeito, vice-prefeito e dos vereadores nos casos previstos na legislação em vigor. Então, o presidente da Câmara ele também tem o poder de declarar o afastamento e a perda do mandato do prefeito, vice-prefeito e dos vereadores quando houver violação da legislação vigente. Requisitar, aqui é no 14, né? Requisitar numerário destinado às despesas da Câmara. Então, também o presidente da Câmara pode requisitar o valor destinado às despesas da Câmara a fim de garantir o funcionamento adequado do órgão. No 15, apresentar ao plenário, até o último dia do mês, o balancete financeiro relativo aos recursos recebidos e às despesas do mês anterior. Então, o presidente ele é responsável por apresentar o balancete financeiro da Câmara, que mostra os recursos recebidos e as despesas do mês anterior, a fim de dar transparência à utilização dos recursos públicos. Então, esse balancete é tudo que entrou, tudo que saiu, né? Ele vai ter que ter essa transparência. Manter a ordem no recinto da Câmara, podendo requisitar a força necessária para este fim, a gente já leu esse. Exercer substituição da chefia do Poder Executivo Municipal, nos casos previstos da lei orgânica. Então, nesse caso, o presidente ele pode assumir a chefia do Poder Executivo Municipal nos casos da lei orgânica. Designar as comissões da Câmara Municipal nos termos do regimento interno, observadas as instituições partidárias. Então, o presidente da Câmara também é responsável por designar as comissões da Câmara, respeitando as indicações partidárias e as regras do regimento interno. Mandar prestar informações por escrito e expelir certidões
requeridas para a defesa dos direitos e esclarecimentos de situações. Então o presidente da Câmara ele deve mandar prestar informações por escrito, né? Ele tem que expedir certidões para as pessoas que necessitam de defesa de direitos ou esclarecimento sobre as situações. No 20, requerer a presença do membro do Ministério Federal e Estadual para acompanhar os atos de fiscalização e jumento. Essa foi engraçada. Os atos de fiscalização e julgamento do Poder Legislativo. Então, o presidente ele pode requerer a presença do membro do Ministério Público Federal ou Estadual, né, para acompanhar ali os atos de fiscalização e julgamento do Poder Legislativo. Beleza? Então chegamos ao fim dessa aula. Se você gostou, espero que você deixe seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, deixe seu feedback aí, que é muito importante pra gente. Lembrando, galera, olha só, nós somos aqui uma equipe que nós criamos questões de concurso. Então, se você estiver precisando, pô, Thiago, estou fazendo para uma área que precisa de um assunto específico, né, da área específica dessa área. É só você entrar em contato com a gente, o meu WhatsApp vai ficar aqui na descrição. A gente elabora essas questões, talvez a gente já até tenha aqui, né? Como a gente já é acostumado a fazer questões para a área de educação, a gente já deve ter aqui. Então você pode solicitar e assim a gente encaminha para você com preços super legais. Valeu? Muito obrigado pela atenção de todos, que todos fiquem na paz e tchau!